Hoje vamos estar no capítulo 26. Só lembrando os irmãos, a ideia de Provérbios é apresentando a maneira de se viver em duas ênfases. A, 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 a ênfase da sabedoria e a ênfase da tolice. Como raramente alguém decide viver de forma de forma intencional ser tolo, o que é a tolice? A tolice é a ausência do que é a sabedoria. E a sabedoria, em resumo, é viver de maneira que reflete a presença de Deus, de acordo com os ensinamentos que vêm com a presença de Deus. E o princípio da sabedoria, como é dito em capítulo 1, versículo 7, e outros versículos também, é o temor do Senhor. E o temor do Senhor é uma coletânea de reverência por Deus, por quem Deus é, pela grandeza de Deus, pela importância da presença de Deus, e essa reverência te leva à obediência a Deus. Então, esta atitude, este temor, esse conceito, é a atitude, é o princípio dessa jornada de sabedoria, deste viver de sabedoria. Sabedoria não é só uma coletânea de versículos ou uma coletânea de atos corretos. Assim como a tolice não é só uma coletânea de atos tolos. É uma maneira de se pensar, uma maneira de se viver, uma maneira de enfatizar os seus relacionamentos, é uma maneira de se filtrar o como você toma decisões. Então, o sábio pode ocasionalmente tomar decisões tolas, porque é uma jornada, é um processo transformativo. Assim como até o tolo, ocasionalmente, pode se fazer decisões sábias, mas isso não é o caminho da sabedoria. Assim como a ocasional decisão tola não reflete necessariamente o caminho da tolice. Então, em Provérbios, a ênfase é a presença de Deus, o temor do Senhor, que é a sabedoria, ou a ausência disso, que é, então, a tolice. Então, vamos lá, deixa eu compartilhar a minha tela aqui, para a gente ver capítulo 26. Então, lá, versículo 26, capítulo 26, versículo 1. Como neve no verão ou chuva na colheita, assim é a honra, é imprópria para o tolo. Então, a ideia de chuva no verão ou neve no verão, no Brasil isso é raro. Se está nevando no Brasil aí, o problema está ficando sério. Mais para o sul aí, ocasionalmente, se há um pouco disso, mas é bem raro. Aqui nos Estados Unidos é mais comum, mas você entende a ideia. É neve no verão, verão normalmente é calor, é quente, e neve traria, então, um momento de um break, uma quebra no sofrimento causado o verão, pelo calor do verão. Seria um momento ah, de ter um pouco de frio, um pouco de quebra nesse calor. E chuva na colheita, quando você está tendo colheita, é importante ter um pouco de chuva, porque chuva faz a colheita progredir de forma produtiva. Então, tanto isso, a neve no verão como chuva na colheita, são coisas boas. Mas a honra é imprópria para o tolo. O oposto disso é dar honra ao tolo. Isso não se cabe, não traz coisa boa, não é coerente com a tolice. Honrar o tolo não é uma coisa boa porque não combina essas duas coisas, não traz coisas boas. É um contraste a neve no verão ou a chuva na colheita. Honra é algo impróprio para para dar ao tolo. Uma maneira como isso talvez se aplica, assumindo que a ênfase aqui não é
se você é o tolo, não buscar honra. A ênfase aqui é você, sendo sábio, não dar honra ao tolo, ou não participar em algo que traz honra ao tolo. Ah, uma maneira que veio à mente, um exemplo que veio à mente para mim no Brasil aí, ou aqui nos Estados Unidos, ou no geral, é quando a gente elege tolos. Quando a gente participa em eleições que elegem tolos ou que engrandece o poder, a honra a um tolo. Outra maneira é quando a gente põe no pedestal atletas, pessoas que, pelo que se aparentam, não estão agindo de acordo com a vontade de Deus, fora, vamos dizer assim, o talento no futebol, ou seja lá em que esporte, mas a maneira como vivem, a gente não devia elevá-los a uma posição de influência na nossa vida ou na sociedade. Olha, a pessoa pode ser um excelente atleta, e eu vou lá, assisto, pago a entrada ou assisto em casa, ótimo. No final disso, acabou. Não estou buscando a sabedoria da pessoa, não estou me interessando na política da pessoa, não estou querendo ser influenciado pela pessoa. Então, devemos pensar uma outra maneira, talvez é na igreja, a gente, como uma congregação, elevar pessoas em posições de influência que estão agindo como tolos. Não se cabe bem a um tolo ter posição de honra. São coisas contraditantes. E talvez outros exemplos que você possa pensar. Versículo 2. Como o pardal que voa em fuga e a andorinha que voa, que esvoaça veloz, assim é a maldição, sem motivo justo não pega. A ideia aqui sendo, o pardal está tentando voar fugindo, está exercendo esforço, energia e propósito de fuga, se assume fuga de algo ruim, ou a andorinha que esvoaça veloz, aqui também acho que é mais um exemplo da mesma coisa, está pondo velocidade e energia nesse esvoaçar, isso como exemplos ilustrativos ajuda a entender um pouco a próxima frase. Maldição sem motivo justo não pega. A maldição aqui não é maldição em termos de vou fazer algum tipo de saravá, algum tipo de maldição nesta perspectiva. Maldição aqui é a ideia de trazer punição a uma pessoa. É o oposto de abençoar. É você não abençoar uma pessoa. E o não abençoar, ou a ausência da bênção, sem motivo, não é congruente com o propósito de não abençoar. A pessoa é abençoada vamos dizer assim, por propósito que combina com a pessoa estar agindo de forma que merece a bênção. Se você amaldiçoa, ou mais uma vez, o oposto de abençoar, uma pessoa sem motivo é um castigo incongruente com a ação. Não se combina, assim como a honra e honrar o tolo não combina, a maldição a uma pessoa que não merece também não combina. É importante ter uma certa justiça de combinar o que é mérito, o que é certo. Honra deve ir ao sábio, maldição deve ir a quem merece, deve ter uma justiça atrás disso. Então, o princípio-chave aqui sendo é a congruência, é o motivo que uma coisa associa com a outra. Vivemos num mundo onde a justiça não é justa, onde há pessoas inocentes sofrendo, há pessoas culpadas sendo honradas, sendo exoneradas e muitas vezes sendo até elevadas. Então, isso tudo é incorreto, incongruente, injusto.
Então, se vamos agir de forma que reflete a sabedoria divina, não devemos contribuir ou participar a esta incongruência, a esta injustiça na qual vivemos com grande frequência. Versículo 3. O chicote é para o cavalo, o freio para o jumento e a vara para costas do tolo. Não está aqui encorajando você, como um irmão, pegar uma vara e sair dando, né, varada no vizinho que é tolo, no parente que é tolo, no irmão na igreja que é tolo. Isso aqui são ilustrativos. Assim como se não se usa chicote em cavalo em todo cavalo, mas quando se usa, há um propósito. O freio num jumento, né, muitas vezes tem uma reputação de ser meio stubborn, né, seria a palavra, cabeça dura, essa ideia. E o freio, então, é necessário para controlar ou motivar ou mover ou alinhar o jumento de acordo com o que você está usando ele. Então, há uma congruência. Há chicote que necessita o uso no cavalo, há momentos que há um freio, tem o propósito de se usar um jumento, e a correção é congruente com o tolo. Mais uma vez, não é necessária o uso da vara. Isso aqui está exagerando por fim de ensino. É uma hipérbole, uma metáfora de a vara, esse exagero, até mesmo esse ato cômico de se imaginar um cenário onde você está lá correndo atrás de tolo com uma vara, é para enfatizar a necessidade de correção da tolice. Porque a tolice, sem ser corrigida, é algo oposto à vontade de Deus, é algo oposto ao que Deus espera e ensina ao ser humano. Então, se vamos participar em ato, ou nós participamos, ou pelo menos nós temos o reconhecimento de que Deus disciplina, que Deus pune, e que vivemos num mundo onde, pelo menos de acordo com a vontade de Deus, o que é correto é punição ao tolo, desonra ao tolo, ah, ao invés do oposto disso, né? Então, essa justiça de Deus é uma justiça onde a tolice merece a punição e merece castigo e correção. Então, mais uma vez, não se necessita sair dando varada nas pessoas, mas é um ponto importante, ilustrativo da necessidade de correção. Versículo 4. Não responda ao insensato com igual insensatez. Do contrário, você se igualará a ele. Um ponto importante. Você não precisa, vamos dizer assim, usar fogo para lidar com fogo, violência para lidar com violência, ignorância para lidar com ignorância, tolice com tolice, insensatez com insensatez. Se a pessoa está sendo insensata, não está alinhando com a vontade de Deus, e você tenta tratar em igualdade, você não está promovendo nada bom. Você está só aumentando a insensatez que já está sendo usada. A ideia de usar violência contra violência, você só está promovendo mais violência. A ideia de usar ignorância contra ignorância, você só está somando a ignorância. Mas essa é uma tendência do ser humano, é agir em igualdade ou até em exagero. A pessoa te empurra, você bate. A pessoa te bate, você dá um tiro. Quer dizer, a gente quer sempre aumentar a ignorância, escalar a insensatez. Isso não é produtivo, porque você só está promovendo coisas ruins.
A maneira de se lidar com isso é com sabedoria, é com amor, é com justiça, são coisas positivas sendo usadas, coisas boas sendo usadas contra o mal. Você não pode lidar com trevas com mais trevas, você tem que lidar com luz. E isso é difícil porque, mais uma vez, a gente vive num mundo que não se age assim, no geral. Se age em igualdade e escalando, aumentando ah, o que foi usado contra nós. Então, quando a gente cresce nesse mundo, a tendência é querer agir assim. Mas por isso que Deus não encoraja a gente agir em vingança. Deus lida com isso. Deus vai agir de forma correta, coerente e justa. Eu e você não cabe a nós agir em vingança, ou com ignorância, ou com violência, ou nesse caso com insensatez. Mas aí vem o próximo versículo, e meio que parece complicar um pouco. Então, vou ler o 4 e o 5 juntos. Não responda ao insensato com igual insensatez. Aí se dá um motivo. Por quê? Do contrário, você se igualará a ele. Versículo 5. Responda ao insensato como a sua insensatez merece. Do contrário, ele pensará que é mesmo um sábio. Mas então, reage com insensatez ou não reage com insensatez? Sim e não. Não devemos agir em igualdade com insensatez. Se a pessoa é insensata, ignorância, violenta, e assim vai, agir com igualdade não é coerente com a sabedoria divina. Não promove melhoria, promove mais bagunça, mais violência, mais insensatez, mais problemas. O que o versículo 5 está dizendo não é um contraste, não é oposto, é um detalhe a mais. Responda ao insensato não com insensatez, mas como a sua insensatez merece. Então, não está dizendo para você usar a mesma coisa. Se a pessoa, Jesus ilustrou isso, se a pessoa te dá um tapa de um lado, você não dá um tapa em retorno. Você vira o outro lado. Se ele exige que você vá uma milha, não mate ele no final da milha. Vai a segunda milha. A maneira que você reage à insensatez, à injustiça, à ignorância, à violência, é com a sabedoria de Deus. E muitas vezes isso quer dizer o oposto do que se espera. Do que você agir com violência, você age com cuidado, com intenção. Do que você agir com ignorância, você age com misericórdia, você age com benevolência. Do que você agir com violência, você age com amor, e assim por diante. O ponto aqui é não estar dizendo seja passivo. Ser passivo pode dar a impressão ao insensato que o que ele está fazendo e falando é correto e sábio. Pô, eu tenho exemplos disso e talvez você já interagiu com pessoas aí que no Brasil a pessoa deu um rolo e se sente um esperto. Nossa, pessoa, eu fiz isso, tirei aquilo, peguei aquilo, dei aquele jeitinho, ó, saí com isso, saí com a promoção, saí com o dinheiro, saí com aquilo, saí com... E a pessoa se sente na ilusão de ter feito algo esperto, algo certo, algo correto. E se nós agimos, ou se nós simplesmente somos passivos, pode se dar a impressão, e a gente assim, então, estamos sem querer contribuindo à ilusão de que o que eles estão fazendo é correto. Se a gente age de forma sábia, que muitas vezes quer dizer o oposto, nem sempre, mas quer dizer o oposto, a gente age de uma forma ativa. E esta ação ativa que exige sabedoria para se pensar qual é a melhor maneira de se agir,
isto se torna claro que a pessoa não está fazendo o correto e que a pessoa não está agindo de forma sábia. A pessoa está fazendo algo errado. Ok, versículo 5, 6. Ficou claro? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Enio Júnior, boa noite. Opa, Então, nesse caso aí, a, a justiça que as pessoas procuram, às vezes, na verdade, não é justiça, é vingança, né? sim. Sim, principalmente quando nós queremos retribuir. Isso não quer dizer que a pessoa não pode estar à mercê da justiça, né, da lei, da justiça do país e assim por diante. Sem dúvida, deixa o governo fazer o que o governo faz. Mas a nossa responsabilidade não é retribuição em igual, não é agir em igualdade. A pessoa é ignorante, você é ignorante. Não é escalar o problema. E muitas vezes problema entre irmão, problema na congregação, problema com o vizinho, eles fazem algo errado, a gente faz algo pior, eles fazem algo pior, a gente faz algo errado, e o negócio só piora e só escala. Não é a nós retribuir assim, temos que retribuir com sabedoria e muitas vezes criatividade em pensar qual é a melhor maneira de retribuição. Serjão, tá com a mãozinha levantada. Poderia voltar no versículo 1, Júnior? Sim. O que você tem algum comentário, alguma pergunta? Tem comentário aqui. Porque geralmente, se chove na colheita, é impossível fazer a colheita. Tá? Eu acho que o ponto não é esse. O ponto é que para se ter uma boa colheita é necessário ter chuva, que isso promove e cria um benefício à colheita, a uma colheita produtiva. A neve traz um alívio no verão, o que é raríssimo. Então, aqui nos Estados É. Unidos, se nevar no verão é o fim do mundo. Mas pode trazer, mas um pode gostar, esperar, ter esperança de que um alívio de uma neve seria algo bom. É como aqui no Brasil também. Está Há um falando do tolo, né? É isso aí, ele está fazendo uma comparação com o sim, tolo, né? Tá, sim. então, vai nevar no verão, uma pessoa tola está fazendo, então, como a chuva na colheita. Se tu não tem, como é que tu vai entrar o maquinário para fazer a colheita com chuva, né? Não tem como, né? Então, O é a ponto-chave honra. aí, o É. ponto-chave não é nem ter, esses duas frases aí são ilustrativas. O ponto-chave é não, o tolo não merece e não deve ter honra. Não devemos honrar, elevar, ah, pôr no pedestal algo que é um tolo. Os exemplos que eu dei, que talvez tem mais coerência com o Brasil aí, a gente muitas vezes eleva políticos, elegendo eles, à posição de honra, que são pessoas tolas. Ou muitas vezes a gente cria, a gente é tão fanático em ser um fã Defensor, né? de alguém que a gente ou defensor que a gente acaba elevando essas pessoas. A gente acaba pondo político, atleta, atriz, a pessoa aí de novela, a gente põe lá como se fosse o rei da cocada. E isto é incorreto, é incongruente com o tolo ter essa posição. Obrigado. Posição de não dar uma resposta ao insensato significa que a gente sempre vai ficar sem responder a ele? Sim, agora deu para ouvir. Isso aí. Não, talvez silêncio seja um momento correto, talvez silêncio seja uma ação correta. O ponto aqui não é dizer que silêncio é sempre a situação correta. O ponto aqui é você não responder em igualdade com tolice. Se ele usa ignorância e fala umas besteiras para você,
responder com mais besteira não ajuda a situação. Talvez silêncio ajude, talvez você responda de uma maneira clara, emocionalmente regulado e fale umas coisas corretas. Talvez seja isso o que é necessário. O ponto é não responder em igualdade com insensatez. Fica-se ele não dá um monte de exemplos corretos. Ele simplesmente assume que responder ou agir em sabedoria é o correto. E o que seria isto? Fica-se, então, a sabedoria para se decidir, dependendo de uma situação, dependendo de quem está falando, dependendo do contexto e assim por diante. Mas o ponto claro é não responder em igualdade com tolice. Se a pessoa usa tolice, não seja tolo também. Se a pessoa é violenta, não seja violento também. Se a pessoa é ignorante, não seja ignorante também. O silêncio não é necessariamente o ponto, é não reagir em igualdade, tá? Que é a ênfase aí. Ok, nem sei onde paramos. 6. Como cortar o próprio pé ou beber veneno, duas coisas ruins, não encorajo. Assim é enviar mensagem pelas mãos do tolo. Pô, são dois exemplos extremos. Não sei se tem muita pessoa saindo aí cortando o pé por, sei lá, boa vontade, né? É um exemplo extremo. Beber veneno também é um exemplo extremo. E é claro os resultados. Se você corta o seu próprio pé, é uma situação muito difícil, muito ruim para você. Muito trágica, muito extrema, bastante dor. Veneno vai trazer a probabilidade e a sua morte. Então tá, ninguém quer fazer essas duas opções, mas qual que é o ponto real desses exemplos? É a última frase. Assim é enviar mensagem pelas mãos do tolo. Assumir que o tolo tem a capacidade, a sabedoria, que é correto por confiança em que o tolo vai levar uma mensagem importante. Hoje em dia, você liga para alguém, manda um torpedo, usa o WhatsApp, então não é tão necessário isso. Mas naquele mundo antigo, muitas vezes você tinha mensageiros que era enviado de uma pessoa a outra, ou do exército para o rei, ou do rei para o exército, né, para o general e assim por diante. Então, uma posição, uma mensagem de alta importância tinha que ser entregue de maneira correta, de maneira de confiança. Então, se você põe tamanha responsabilidade nas mãos de um tolo, é como se você estivesse cortando o seu próprio pé ou bebendo veneno. Se você é um rei que manda mensagem a um general para faz isso ou faz aquilo, ou ataca ali, ou alguém está vindo para te atacar e assim por diante, mas você põe na mão de um tolo e o tolo não entrega a mensagem ou entrega a mensagem errada, muito está há um grande possível custo disso. Então, o ponto é este: confiar grande responsabilidade na mãos de um tolo, você está dando um tiro no próprio pé, vamos dizer assim, você está bebendo veneno. Mais uma vez, dois exemplos que vêm à mente: quando um país elege um tolo, se põe grande responsabilidade em cima de um tolo que não vai fazer um bom trabalho. E aí as consequências, o custo é alto ao país, aos membros daquele país, né, ao cidadão daquele país. Outro exemplo é, vamos dizer assim, uma congregação que escolhe 2, 3 presbíteros que não são, que são tolos. Então, se está dando grande responsabilidade, ou até contrata, vamos dizer assim, né, um pregador
se está colocando grande responsabilidade em cima de uma pessoa que não merece e é capaz de agir de forma coerente com a sabedoria. E é infeliz isso, que isso acontece, muitas vezes até do lado mais aí de trabalho, muitas vezes tem a pessoa que é o chefe, é chefe não por sabedoria, foi colocado lá por outros motivos, muitas vezes suborno, assim por diante, assim por diante. É um grande custo aquela companhia e as pessoas que dependem da pessoa que é tola. Então, não é correto fazer isso. Então, se cabe a você participar nesse processo, não ponha a responsabilidade importante nas mãos de um tolo, porque não vai fazer um trabalho que reflete a presença e sabedoria divina. Versículo 7. Como pendem inúteis as pernas do coxo, assim é o provérbio na boca do tolo. Mais uma vez, um contraste. A pessoa que as pernas não funcionam, elas são inúteis. É infeliz, é trágico, mas é verídico. As pernas de um coxo não funcionam. E você dar oportunidades de sabedoria, aqui ilustrando com um provérbio na boca do tolo, o tolo não vai saber fazer algo produtivo com aquilo. Você dá uma posição de sabedoria a um tolo, vai ser tão inútil quanto as pernas de alguém que é coxo, que é aleijado. A posição, a oportunidade, a sabedoria nas mãos da pessoa que é tola, que não está vivendo, refletindo a presença de Deus, é um desperdício, é uma inutilidade. Então, não haja assim, não participe nisso, não contribui. Assume-se aqui que você tem alguma responsabilidade nisso, que você tem alguma influência nisso. Então, não participe desse processo se você tem algo a dizer sobre isso. Ou, pelo menos, saiba que isso acontece e quando alguém está eleito, alguém está numa posição de grande sabedoria, que necessita grande sabedoria e é de grande oportunidade, porém a pessoa tola, tenha ciência de que nada produtivo, nada útil vai sair de lá. Fábio? Oi, Júnior, pode-se dizer que quem não teme a Deus não consegue aplicar bem o provérbio? Sim. Quem não teme Deus, quem não tem sabedoria de Deus, quem não tem a presença de Deus, não vai saber o que fazer com um provérbio, não vai saber o que fazer com a oportunidade, não vai saber o que fazer com o conhecimento que está sendo disposto ali, que está sendo disponível, é isso que eu estou dizendo, está disponível à pessoa. Então, tolice não necessariamente se resolve simplesmente com fatos sábios, com informação correta. Lembre-se lá que tinha fariseus que Jesus criticou no Evangelho de João, que eles liam, estudavam as Escrituras diariamente, se referindo ao Velho Testamento, porém não conseguiam ver Jesus. Então, o problema não era o Velho Testamento. O problema é que a tolice deles não os capacitava de ver o que claramente o Velho Testamento estava mostrando, que era a necessidade e presença e vinda de Jesus. Então, o problema não era a informação, o problema era a tolice do leitor, né? do fariseu. Ok, versículo 8. Como amarrar uma pedra na tiradeira, assim é prestar honra ao insensato. Bem, não sou expert em atiradeiras ou estilingue, mas então aqui dá para se entender de duas opções. Uma é
Se você amarra a pedra de forma incorreta, a tiradeira, o estilingue, é inútil. Quando você vai lá lançar a pedra, nada. Se este é o ponto ilustrativo, dar honra ao insensato é algo inútil, é não produtivo, não vai se criar um objetivo coerente com o uso da honra. Uma outra maneira é você pôr pedra na tiradeira no estilingue, ele é usado e o estilingue é corretamente usado e a pedra é lançada e danos é feito pelo lançar da pedra. Se esse é o ponto, a honra na mão do insensatez ou honra dada ao insensato acaba sendo algo que destrói, algo que causa danos. Tanto faz qual é o propósito claro da primeira sentença, a segunda sentença é clara. Honra e insensatez não são coerentes, não devem ir juntos, não deve se dar honra ao insensato. O insensato não merece a honra, não é ele que ganha a honra, foi dada a ele. Então, o problema é sistêmico, o problema é outros que elegeram, ou que votaram, ou que seguem, ou que dá dinheiro, seja lá o que for, que põe a pessoa no pedestal. O problema são esses outros. Não é o tolo, necessariamente. O tolo está sendo tolo. Se alguém acha que isso é legal, o problema é de quem achou. O problema é da sociedade. Por exemplo, um outro exemplo. Mídia social. A mídia aí, você pode seguir quem você quiser. E tem vários influenciadores, pelo menos é a palavra usada nos Estados Unidos, influencer. Não sei como se usa influenciador aí também. Tá, influenciador. Só é influenciador se tem alguém querendo ser influenciado. A pessoa pode ir lá falar o que quiser. Besteira, burrice, ignorância. O problema não é o tolo, necessariamente. É as pessoas que estão dispostas a serem influenciados pelo tolo. E essas pessoas que seguem esses tolos e, consequentemente, aumenta a presença e influência do tolo na mídia social, eles são o problema. Estão elevando o tolo, estão dando uma plataforma ao tolo. E esse é o problema. Então, não participe nisso. Não siga influenciadores que são tolos, que não refletem a presença de Deus. Isso é eu ia dizer burrice, mas talvez muito forte. Isso não é sábio fazer isso. Sérgio? Eu entendo assim aquela passagem ali, irmão, tá? Que a gente honrar o tolo é a mesma coisa que aprender na tiradeira a pedra. Tá? Bem possível. Uhum. Porque a finalidade daquela não é aquela. A finalidade é colocar a pedra e ser jogada. Uhum. E não ficar presa na tiradeira. Sim. É assim bem que eu possível. entendo, tá? É bem provável essa ser a melhor explicação, né? Uma das duas que eu listei. Sendo esse o caso, não é produtivo o tolo ser honrado, né? Não se encaixa com o propósito. Então, muita calma nessa hora. Um outro exemplo também. Não estou muito a par dos filmes, das novelas, dos shows que estão passando no Brasil pelos últimos anos, mas estou aqui dos Estados Unidos e assumo ser algo parecido. Tem shows aqui que, nossa, é uma ignorância sem fim. Principalmente os shows que são realidade, né? Seguindo a vida, a família de alguém, o Big Brother, tinha isso aí anos atrás, não sei se ainda tem. Esse tipo de coisa, tem uns shows que são assim, é uma tolice sem fim.
problema não é o show em si. Pô, a pessoa está lá disposta a ser tolo e alguém pagar, ótimo. O problema é a audiência, a sociedade que está disposta a elevar essas oportunidades, a dar voz a essas tolices. Este é o problema. Então, não participe, não seja parte desse problema. Não se ponha como debaixo dessas influências. Isso aí não encaixa com o que Deus quer de nós. Versículo 9. Como ramo de espinhos nas mãos do bêbado, assim é o provérbio na boca do insensato. Um outro exemplo de algo que já foi dito. Aqui o exemplo até, vamos dizer assim, mais gráfico. Um ramo de espinhos vai causar danos. Não tem como não. Se for lá mexer com espinho, você vai ter danos que vai vir a isso. Você vai ser machucado. É talvez até pior dar ao tolo uma voz que aparenta ter sabedoria, porque ele vai causar danos com isso. Vai causar mais tragédia com isso. Quando o tolo é tolo na sua extremamente e claramente tolo, espera-se que menos pessoas vão ser danificadas por isto, porque a tolice é tão óbvia. Infelizmente, tem vezes que nem isso funciona. Mas quando a gente, por exemplo, seguindo um exemplo aí, se você põe um tolo com posição de influência na igreja, o dano é grande. É grande. Ele vai sair dando espinhada para todos os lados. Mas o problema, vamos dizer assim, não é nem necessariamente o tolo. É quem participou em elevar o tolo àquela posição de influência. Então, calma, muita calma nisso. Eu te dou um exemplo que eu acho correto. Acho que é um exemplo positivo. Quando eu e a Rebeca fomos lá trabalhar em Curitiba, eles já estavam lá fazendo um trabalho de fazer acho que uns 18 anos. E tinham começado um trabalho do zero. E tinha um grupo de pessoas, eles chamavam grupos dos servos. Era um grupo de homens que estavam sendo gradativamente, semanalmente treinados para eventualmente ter posições de mais influência. E já estavam fazendo isso uns 7 anos antes de eu chegar. Depois que eu cheguei, foi mais uns 5 anos isso. Então, uma totalidade lá de uns 12, 13 anos, eles devagar, levando, treinando, dando oportunidades a pessoas terem eventual posição de liderança antes de ter o título. E foi deste grupo que eventualmente saiu presbíteros, diáconos e assim por diante. Esta paciência e essa intenção de ajudar, treinar e assim por diante, eu acho que foi correto, porque no decorrer daqueles anos teve pessoas que aparentemente iam ser excelentes líderes, mas por causa daquela paciência e a gente não dando título, foi ficando claro a intenção de certas pessoas que eventualmente saíram do grupo. E graças a Deus, porque iam criar muito, muito mais problema se tivessem o título. Então, um exemplo, mas creio que o ponto aqui é este, de ter calma, porque as pessoas que são tolas, quando têm um pouco de sabedoria, ou assumimos ter sabedoria, eles acabam fazendo mais danos. Versículo 10. Como o arqueiro que atira ao acaso, assim é quem contrata o tolo ou o primeiro que passa. Se você não notou ainda, a maioria desses versículos são alertas a você, ao sábio, a pessoa tentando ser sábia, a ter muita cautela na interação com tolos
e na responsabilidade que damos a todos, ou a influência que permitimos tolos ter em nossa vida. Calma, muita paciência. Aqui o exemplo é um arqueiro. Um arqueiro, né, arco e flecha, é algo sério isso, não é brinquedo. Um exemplo hoje podia ser a pessoa com um revólver. Você não sai dando tiro de alegre. Isso não é correto, não é um manusear correto de algo sério que é uma arma. Porque assim, se você começar a lançar tiro para qualquer lado, ou né, arco e flecha para qualquer lado, é eventual que vai se haver danos por causa desta falta de responsabilidade, de este incorreto uso de algo sério. E é assim o que você está fazendo se você contrata ou dá responsabilidades ou traz em seu círculo de influência um tolo. É como se o tolo, você estivesse dando ao tolo uma arma para sair atirando em qualquer direção. Vai haver danos, vai haver consequências sérias, sérias. Então, muita cautela nisso. Não seja precipitado a ouvir tolos, a dar influência a tolos, a pôr tolos em posições de influência, a dar títulos ao tolo, a contratar um tolo, a eleger um tolo. Muita cautela nisso, porque os danos as consequências podem ser sérias, sérias. Então, cautela, paciência, sabedoria. Um outro exemplo é muita calma nessa hora quando você está pensando em casar. Se você já é casado, Deus o acuda, quer dizer, o ponto aqui, então, já é passado. Mas se você está escolhendo um cônjuge, calma, cautela, tenha certeza e consciência de que você está escolhendo uma pessoa que é sábia e assume-se e espera-se que você também está tentando ser. Não tem nada a ver com perfeição, o ponto não é esse. É porque quando você põe o título, né, casado, a influência dessa pessoa na sua vida é extremamente alta. E as consequências podem ser muito graves. Assim, então, muita calma nisso, né? Muita calma nessa hora. José Augusto? Ô, glória a ele. Eu creio que isso nos remete também àquela ideia de fazer amizade, né? Porque a gente não conhece, ou significativamente a gente sabe até que uma pessoa não tem os conceitos que nós temos como a igreja nos ensina. Então, eu tenho uma grande probabilidade dessa pessoa ser um tolo. Então, às vezes, a gente se deixa levar e diz assim, mas eu simpatizei com ele, né? E sim, tem o critério adequado de como a igreja nos ensina. Devemos ser amigáveis a todos, né? Dispostos a ser uma influência positiva a todos. Mas isso é diferente de você trazer em seu círculo de grande influência a você um tolo. E você ser grande amigo do tolo. É diferente isso. Da maneira que usamos essa palavra amigo, amizade, seja amigável a todos. Mas para você trazer em seu círculo de grande influência tolos, aí o custo é alto. Sim, é muita cautela nisso. Uhum. Bom ponto. Ok, versículo 11. Como o cão volta ao seu vômito. Bem, pode já parar aí. Isso aí é muito nojento, né? Algo muito... Sim, só de pensar já me dá uma ânsia. Só que é assim o insensato repete a sua insensatez. É algo nojento, porém repetitivo. O insensato, a pessoa que não está tentando viver de acordo com a vontade de Deus, pessoa que não está ativamente buscando a sabedoria de Deus, que está com o coração e uma mente aberta, que está buscando a influência de
outras pessoas sábias na sua vida. Não tem nada a ver com perfeição aqui. A pessoa que não ativamente está nesse caminho está vivendo uma vida de tolice e vai repetir a tolice, vai repetir a insensatez, vai ficar voltando a este ato nojento que é a tolice. É para ser repulsivo o exemplo aqui. A tolice é tão nojenta, vamos dizer assim, quanto um vômito, mas a gente fica voltando àqueles atos, aquela mentalidade, aquela atitude de tolice, para quem não está buscando a presença de Deus, não está ativamente buscando a presença de Deus. Versículo 12. Você conhece alguém que se julga sábio? Não precisa dar o nome de ninguém aqui, não, mas, né, provavelmente. Há mais esperança para o insensato do que para ele. Okay. O ponto aqui não é vá ser insensato, que Deus está ok com isso. O ponto é que o insensato, que é insensato, sabe que é insensato e não está na ilusão que não é insensato, esse pelo menos tem mais clareza do que a pessoa que está pretendendo, agindo, tentando aparentar ser sábio. A pessoa que está muitas vezes se auto-enganando. Não é nem só enganando os outros, está se auto-enganando. Esse exemplo está dado lá em Tiago. A pessoa que diz tem fé, mas não age em sua fé, está se auto-enganando que está em fé. A pessoa não está vivendo a fé. Então, isto é um auto-engano. Então, talvez Deus vai ter mais misericórdia da pessoa que está lá na burrice, na ignorância, sei lá, está sofrendo, não sabe nenhum outro caminho melhor e está lá se batendo, do que da pessoa que está pretendendo ser, está agindo como se fosse. Líderes, Jesus disse coisas duríssimas aos líderes religiosos de Israel. Estavam pretendendo ser sábios. E Jesus teve muito mais, vamos dizer assim, misericórdia com pessoas que estavam em grande pecado, mas estavam sofrendo, meio, né, cientes, querendo ajuda. Então, acho que o ponto aqui, o contraste é este. Não está te encorajando a ser insensato, mas está oferecendo um contraste. Ok, versículo... Bem, vamos mais um aqui. 14, né? Não, vamos parar, porque os próximos aqui do 13 em diante são vários que têm a ver com o preguiçoso. Então, já é um outro assunto. Vamos, então, parar aqui. Me lembra aí, Fábio, a gente começa no versículo 13 do capítulo 26, semana que vem. Que aí se há uma mudança clara aqui para um outro assunto. Quer algum comentário, pergunta final aí? José Augusto está com a mão levantada, não sei se Falar ele tinha... ainda, Jovem, não sei se era antiga. É antigo. Okay. Ô, Júnior, Oi. os santos não precisam de médicos? Aplicaria aqui também. Diga de novo aí. Os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Aqui seria o contrário. Seria mais ou menos esse o ponto, né? A pessoa que acha que não precisa de ajuda não vai estar aberta à ajuda, né? A pessoa que acha, que nem os líderes religiosos de Israel, nem todos, para sermos claros e justos com isso. Nicodemos, um exemplo, uma exceção, e havia outros. Mas uma boa parte da liderança de Israel achavam ser sãos, achavam ser sábios, e por isso não estavam abertos e dispostos à influência de Jesus, à mensagem de Jesus. Em contraste, quem estava vindo a Jesus era exatamente, vamos dizer assim, os mais pecadores, né? As pessoas com consciência de que estavam numa vida trágica, numa situação difícil, e querendo ajuda. Normalmente, quem está com doença busca ajuda, por isso
tem a melhor chance de ser cuidado, né, de ser ajudado. Então, sim, bom, acho que o contraste nesse versículo final que a gente leu é mais ou menos esse aí. Bastante informação e bastante cautela, porque normalmente em Provérbios um tema não está todo junto, né? Um versículo aqui, outro lá, outro para cá. Mas aqui se colocou meio que em bloco vários versículos, vários provérbios sobre o ponto, um alerta da influência da tolice e da cautela que a pessoa que está tentando viver em sabedoria precisa ter em como age com as pessoas que estão vivendo uma vida de tolice. Vai nos salvar muita tragédia se a gente tiver paciência, não reagir em igualdade, viver com sabedoria, estar aberto à influência de outras pessoas que estão sendo sábias, e assim por diante. Ótimo.